Bem, Democracia em Vertigem, né, que é um documentário dirigido pela Petra Costa. Ele é um retrato do Brasil atual, da polarização política do Brasil, mas ele não é, como é o processo, por exemplo, da Maria Augusta Ramos, ele não é tão focado, por exemplo, no processo de impeachment da Dilma ou na prisão específica do Lula. Embora o filme parta da prisão do Lula para trabalhar toda a questão estrutural dele, ele, na verdade, é sobre a história da democracia no Brasil, contada de uma perspectiva bem pessoal. A protagonista, que no caso não é protagonista, né, a narradora é a própria Petra Costa. Muitas das imagens são, por exemplo, imagens que os pais dela pegaram, que a avó dela fez de Brasília e tal. E a maior parte do filme, claro, são imagens que ela fez dentro do Palácio da Alvorada, dentro do Congresso, dentro do... enfim, ali entrevistando os políticos, entrevistando pessoas, né, que trabalham em lugares diferentes, entrevistando pessoas em manifestações dos dois lados, tanto pró-governo, a favor do governo. Então, o ponto de partida é a prisão do Lula, mas aí ela faz um flash, que não é um flashback, mas enfim, ela volta no tempo para falar um pouco sobre a ditadura, para falar um pouco sobre o processo democrático, o início do processo democrático, até chegar ao governo Dilma, e aí a história realmente começa a ganhar conflitos, né? Ao contrário de muitos filmes, como por exemplo aquele documentário pavoroso, aquilo que chamam de filme, que é o filme do Brasil Paralelo 1964, Brasil entre Armas e Livros, isso daqui é um filme que se assume partidário. A voz principal aqui é a narração da diretora, que conta e relaciona todas as experiências pessoais dela, os referentes pessoais dela, os antecedentes dela, os antepassados, enfim, tudo que envolve a vida dela com a questão política, né, da história do Brasil. Então é uma perspectiva muito, muito pessoal e muito assumidamente pessoal. Do ponto de vista formal, técnico, eu acho um documentário absolutamente irretocável, principalmente porque ele deixa claro para muita gente que acho que não percebe isso, ou enfim, falta bagagem, ou não se interessa o suficiente em documentários para perceber, como documentários que não são necessariamente sobre paisagem, sobre coisa, podem ser também bonitos, podem ter um impacto visual, podem ter, né, o filme tem imagens extraordinárias, é muito, muito bem produzido, tem imagens de arquivo que também, que claro, são remasterizadas, que constroem uma série de simbolismos, alguns bem óbvios, né, como a divisão ali de Brasília, né, aquela coisa da polarização, aí ela trabalha com a luz do sol, enfim, e ao mesmo tempo não fica uma bagunça, que eu tava com medo também de ele virar uma coisa meio Adam McKay, né, de colocar imagens documentais misturadas com metáforas visuais, com coisa, não é assim. Quando tem imagens de registro, a própria narradora brinca, né, com isso, a Petra que narra a história, fala que essas imagens aqui, por exemplo, são desse cara que não quis me dar entrevista, não sei o que, então é bem metalinguístico nesse sentido também. Às vezes passa um pouquinho da conta, eu acho, tem uma solenidade excessiva nas cenas ali no Palácio da Alvorada, tem uma câmera suave que anda por ali com a trilha de piano grave, aquela coisa pra dar, né? Então é um documentário muito bem feito, mas que às vezes passa um pouquinho da conta nesse peso que ele dá às coisas, porque eu acho que as coisas elas já têm um peso natural, né? Me incomoda um pouco certos elementos da narração, apesar da Petra ter uma voz boa, apesar do texto ser muito bom, mas às vezes ela cai na questão que eu falei da trilha e do coisa, ela fica um pouco solene, fica meio autoindulgente assim, sabe, e aí tem uma coisa meio lenta na voz, que cria uma certa artificialidade que nem precisava, porque realmente é muito pesado o que está se falando aqui. Tanto é que, muito sabiamente, a narração se cala quando a gente está ali no terceiro ato, em algumas imagens que são mostradas de violência na rua, assim, aquilo não precisa de narração, né? Especialmente para quem está do lado, ideologicamente, a favor do que o documentário defende, que é o meu caso, fica mais forte ainda de assistir aquilo ali. No final das contas, eu acho que é um documentário que não diz muita coisa, no sentido de... ele não é muito propositivo, ele não é muito... ele não associa esse monte de imagens que ele cria com nada além de um acúmulo de imagens maravilhosas e com esse impacto histórico todo. Ele é mais um resumão do que propriamente uma discussão profunda sobre o tema, o que eu não acho que seja um problema, mas eu acho que as imagens fazem às vezes parecer que tem um discurso muito forte aqui um discurso ativista, um discurso... e não acho que tenha. Mesmo que eu concorde com muito do que ela fala, tô aqui analisando tecnicamente, então não interessa se eu concordo ou não concordo,
eu acho que em certos momentos ela usa bem aquela questão da montagem tendenciosa de um jeito honesto, mas que eu acho que cria essa coisa dos heróis e dos vilões de uma maneira meio gritante. Você fica sentindo falta de certos elementos de dados, já que ela em alguns momentos específicos se compromete em falar realmente coisas como durante o governo Dilma aconteceu tal coisa, a economia durante o governo Lula aconteceu tal coisa, depois quando entrou fulano aconteceu, né? Então em certos momentos ela se propõe uma certa objetividade que não tá ali, né? Não tá, não tem gráficos, não tem número, tudo fica meio na narração e no que ele mostra nas imagens. Então, assim, olha, Bolsonaro disse isso, o Lula disse isso, a Dilma disse aquilo. É verdade, tá aí. São artifícios honestos, porque a ideia dela é ser isso mesmo, mas por outro lado, como ela em certos momentos se propõe essa objetividade histórica, às vezes eu acho que fica essa coisa meio bem e mal, né? Até pela forma como ela monta. Mesmo que, de novo, eu concorde com ela do ponto de vista ideológico. Então você tem, de um lado, as pessoas, por exemplo, que estão ali defendendo, que estão ali chorando com rosas na mão, defendendo a educação, defendendo a democracia e tal. E aí corta para um pessoal com arma na mão, apontando para o boneco de Lula, mostrando para a criança, né? Então ela faz esse contraste, que é um contraste que não precisa nem ela fazer, já está no próprio dia a dia. Mas todo mundo que tem um mínimo de consciência sabe que o mundo se divide entre bem e mal, que existe bem e mal em todos os lados. E isso não é explorado no documentário, porque ele é bem emocional, bem sentimental mesmo. E de uma perspectiva ativista, propositiva, politicamente falando, eu não acho que isso seja necessariamente proveitoso. Isso não é um documentário, por exemplo, que propõe uma unificação ou que propõe uma conciliação. Ele é muito pouco conciliatório e eu não acho que tenha que ser, repito. Mas acho que a própria tese que ele defende da democracia tá ali abalada, né, do rompimento do Estado democrático, isso tudo. De uma certa forma, ele não tá propondo uma solução para isso. Ele está, inclusive, questionando até se existe. Não vou negar que me emocionei em vários momentos, mas, de novo, muito mais pelo que ele está mostrando, pelas imagens que ele mostra, que são muito fortes, do que propriamente pelo que ele tem a dizer. Mas é um bom documentário, só pela questão técnica e pela ambição, eu já admiro muito. Por essas e outras, a minha nota para Democracia em Vertigem vai ser 7,5. É isso, espero que você tenha curtido o vídeo, e se você de fato curtiu, né, faça aquilo de sempre, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva-se no canal, é ótimo, né, inscreva-se no canal também, porque aí você vai receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Se não gostou, dá o dislike também. É isso, comente o que você achou do filme, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.